1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra. Desculpa, irmão, 2 Pedro 2 e 1. Fica depois de 1 Pedro. Que revelação, né, irmãos? Capítulo 2. Diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, ou seja, falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Versículo 2: E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Nós vamos estar falando então a respeito de testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová. E a Bíblia que a testemunha de Jeová usa é essa aqui, a tradução do Novo Mundo. Tem alguém que tem essa Bíblia? É interessante você ter uma. E na impossibilidade de achar base bíblica para os seus ensinamentos, para as suas doutrinas ou para as suas heresias, eles manipularam a tradução da Bíblia e a intitularam de a tradução do Novo Mundo, que é então a Bíblia que eles usam. E eles costumam guardar sigilo quanto à identidade daqueles que traduziram, ou seja, dos tradutores, que fizeram então a compilação da tradução do Novo Mundo. Os Testemunhos de Jeová, irmãos, é uma das seitas que mais cresce, devido à sua organização nos estudos bíblicos, seu evangelismo incansável, constante, e o seu poder de proselitismo. Os Testemunhos de Jeová, eles têm um treinamento para fazer proselitismo. Eu acho que eles só perdem para os islâmicos, né? Na sua dedicação, na sua maneira de ministração. E hoje é uma das seitas que mais cresce no mundo, devido ao seu evangelismo constante, né? Sábados, geralmente aos sábados, aos domingos pela manhã, eles batem nas portas de casa em casa, evangelizando. Esta seita foi fundada por Charles Taze Russell, que depois de ser adventista, ele foi, e de ser levado várias vezes ao tribunal judiciário, acusado por sua esposa de espancamento, acusado de maus tratos. Ele morreu então no ano de 1916, sendo sucedido por Joseph Franklin, criador da revista Despertai. As Testemunhas de Jeová, irmãos, eles se dedicam, eles têm uma disciplina de fazer inveja a qualquer pastor, devido à dedicação que eles têm, à disciplina. Eles demonstram um zelo e uma disciplina invejável, evangelizando e vendendo revistas e livros para a propagação das suas doutrinas. E a maior motivação que os líderes russelitas, chamados russelitas por causa de Russell, né, fundador, a maior arma que os líderes usam é a coerção, ou seja, eles introjetam no coração deles, ou das testemunhas delas, o medo de serem rebaixadas à classe de servos inúteis. Então, as Testemunhas de Jeová, eles têm muito medo, elas têm muito medo de serem rebaixadas no mundo espiritual à classe de servos inúteis.
Interessante é observar a sinceridade e o zelo que elas têm. Sinceridade e zelo. A maioria das testemunhas de Jeová, elas estão sinceras, elas estão com o coração aberto para aquilo que estão fazendo. Elas não são pessoas que entendem, que fazem parte de uma seita, e elas estão conscientes disto, e ainda assim permanecem. Não. Boa parte delas, elas estão fazendo esse trabalho com toda a sinceridade, ou seja, elas foram vítimas das vítimas. Elas são pessoas cegas, sendo na verdade guiadas por outras pessoas cegas. São mais ou menos como os judeus incrédulos, que Paulo descreveu em Romanos, no capítulo 10, versículos 2 e 3, onde Paulo falou de que eles tendo zelo por Deus, mas não com entendimento. Então elas são zelosas por Deus. Elas acreditam que elas estão fazendo esse trabalho, e isto resultará na sua salvação. Elas acreditam plenamente que evangelizando, que se dedicando, que estudando, que conhecendo, que propagando, elas estão galgando com isso o direito da eternidade, o direito de morar para sempre com Deus. Então a vasta maioria das testemunhas de Jeová, elas estão com sinceridade. O seu zelo é genuíno, seu zelo é com boa intenção. O templo das testemunhas de Jeová são intitulados de salões do reino, ou seja, eles não colocam lá igreja, tipo igreja do Evangelho Quadrangular, igreja evangélica Assembleia de Deus, igreja do sétimo dia, não. Eles colocam como salão do reino. E a estratégia deles é o convite. Eles batem, nas portas, batem palmas, e quando recepcionado, elas oferecem um estudo genuíno da palavra de Deus. A maioria das pessoas, inclusive muitas dessas pessoas católicas, outras afastadas da fé evangélica, elas aceitam então esse estudo bíblico semanal, e aí rapidamente as testemunhas de Jeová trocam o estudo da Bíblia pela tradução do Novo Mundo, que está repleta de mudanças, que está repleta de interpretações pessoais exclusivamente deles, e eles então trocam o estudo genuíno da palavra pelos livros, e eles têm uma gama muito grande de livros direcionado a todos os públicos, aos jovens, às crianças, aos adultos, e eles então oferecem também, além dos seus livros, que é vendido por um valor irrisório, um valor muito pequeno. Na verdade, elas até incentivam a pessoa a dar aquilo que ela sentir no seu coração, e aí elas então mostram duas revistas que são de maior uso da parte delas, que é a Sentinela e a revista Despertai. Eu creio que os irmãos já tiveram o privilégio de conhecer, ou a oportunidade de conhecer essas revistas que eles usam como material de apoio. Eu falei no primeiro dia que a seita ela tem duas características: subtração e adição. Elas subtraem textos da Bíblia Sagrada para apoiar as suas doutrinas, e elas adicionam sempre um material, e isso é peculiar à maioria das seitas. O islamismo oferece o Alcorão, elas oferecem, além de uma tradução bíblica diferenciada, muitos livros. O Sétimo Adventista oferece o livro Grande Conflito e Outros Ensinos, da Ellen White, sua fundadora. Os Mormons oferecem o outro evangelho de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias,
que foi um livro que, segundo eles, Joseph Smith, estando orando em Utah, nos Estados Unidos, recebeu no meio de uma mata de um anjo chamado Moroni. Ele recebeu em placas de ouro que nunca foram achadas, nunca foram descobertas, e aí então tornou-se o livro de Mórmon, que é apresentado como um outro evangelho, Seixinoye apresenta a Sutra Sagrada. O budismo também apresenta, se não me falha a memória, um livro chamado Gita. Enfim, a maioria das religiões, eles adicionam um material, adicionam volumes para dar base então às suas ideologias, às suas doutrinas, aos seus conceitos. Como ganhar as testemunhas de Jeová para Jesus? É esse o nosso propósito, irmãos, de nos estarmos aqui. Não apenas nós ficarmos na defensiva, mas nós também ganharmos eles para Jesus, convertê-los. Eu lembro-me que quando eu era novo convertido, eu comecei a estudar muito a respeito de testemunho de Jeová, porque eu levei um sarrafo de uma testemunha de Jeová, quase que me desviou no começo da minha fé. Então eu me dediquei para aprender, e aí eu marcava debates. Uma das pessoas que eu marquei debates, testemunho de Jeová, foi com o Rogério, porque ele estava meio capenga, estava meio desviado dos testemunhos de Jeová, e eu aproveitei esse momento. Deus, na verdade, aproveitou esse momento, e nós ficamos no quarto lá durante algumas horas debatendo Bíblia, e hoje é um dos nossos missionários aqui da igreja. Creio que dá para você levantar a mão e dar um glória a Deus. Nosso objetivo é ganhá-los para Jesus, irmãos, é convertê-los, tá certo? Por isso que nós estamos aqui. Elas estudam várias horas por semana, são dedicadas. Então faz-se necessário preparação. A igreja precisa estar preparada. Por isso nós então estamos realizando esse seminário de seitas e heresias. E como que você vai se preparar para evangelizá-las, para ganhá-las para Jesus? Número 1, conhecendo Jesus e conhecendo a palavra de Deus, colocando a palavra de Deus como prioridade diária da sua vida. Mais do que nunca, a igreja do século 21 precisa conhecer a palavra de Deus, precisa amar a palavra de Deus. Não existe outra forma mais eficiente, não existe outra forma mais eficaz de você ter estrutura bíblica do que conhecendo a Bíblia Sagrada. Não é só através daquilo que você ouve, você tem que ler, você tem que ter a tua experiência pessoal com a palavra de Deus. Número 2, você precisa conhecer o que elas pensam, você precisa conhecer quais são os seus conceitos. Você não tem como combater aquilo que você não conhece. Uma das estratégias dos pugilistas é estudar o seu oponente. É conhecer as técnicas usadas pelo seu adversário. Não que as testemunhas de Jeová, irmãos, sejam nossos adversários. Não, o nosso adversário é Satanás. Mas nós precisamos estudá-las, nós precisamos conhecê-las. Porque senão, sempre que a gente for confrontado por elas, nós ficaremos na defensiva ou na evasiva. Nós fugiremos ou apanharemos. Então primeiro você tem que conhecer a Bíblia, depois você tem que conhecer o livro delas, as revistas delas. Por último, você tem que amar, você tem que orar por elas, e você tem que evangelizá-las. Quando você vê alguém aí, andando de 2 em 2, com uma sacolinha, ou é mormon, se tiver de calça preta, camisa branca, e uma mochilinha nas costas e um crachá escrito elder, que em inglês é missionário, ou é testemunha de Jeová, você pode então confrontá-las com o intuito de ganhá-las para Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Interessante que as testemunhas de Jeová, algumas vezes elas são
confundidas com cristãos, com evangélicos, porque elas acreditam em algumas coisas que nós acreditamos. Por exemplo, elas acreditam e defendem que o sexo antes do casamento ou fora do casamento é pecado, assim como nós. Elas também aceitam, defendem o criacionismo bíblico e elas combatem o evolucionismo de Darwin. E por último, elas também acreditam que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Elas acreditam nisso. Na sua ingenuidade, elas acreditam nisso. Então, queridos, como que uma testemunha de Jeová ela é desassociada do grupo? Primeiro, quando ela vai de encontro aos ensinamentos da sociedade Torre de Vigia, e eu vou estar falando de algumas coisas como exemplo, mas deixa eu falar de uma coisa que aparentemente para você vai parecer irrisório, vai parecer uma piada. Se elas comemorarem aniversário do filho ou de si mesmas, elas são desassociadas da sociedade Torre de Vigia. É expressamente proibida a comemoração de festas de aniversário, até mesmo mandar um cartão de aniversário, podendo ocorrer então em punição e desassociação total. Para isso elas usam dois textos bíblicos, um do Novo e um do Velho. O do Novo está lá em Gênesis capítulo 40, na ocasião do aniversário de Faraó, que mandou decapitar o seu padeiro. No Novo Testamento encontra-se em Mateus capítulo 14 e Marcos capítulo 6, na ocasião da festa natalícia de Herodes, que pediu à filha de Herodias que dançasse para ele, lhe ofereceu até metade do seu reino, e ela, aconselhada por sua mãe, pediu a cabeça do profeta João Batista num prato. Então, devido a essas duas ocasiões que a Bíblia fala de aniversário, em que houve morte, elas usam isso como texto bíblico para dizer que aniversário é completamente antibíblico. Dias santos, nem pensar. A celebração de qualquer dia santo é expressamente proibida às testemunhas de Jeová. Essa proibição se aplica também aos dias patrióticos, como 7 de setembro e outros. Dia dos namorados, não pode comemorar. Dia dos mortos, Natal, Páscoa, Ano Novo, Dia de Ação de Graças, Sexta-feira Santa e assim por diante. Até mesmo Dia das Mães e o feriado que teve, a comemoração que teve no domingo último, Dia dos Pais, está expressamente proibida a comemoração aos testemunhas de Jeová. Refutação bíblica a respeito de aniversários. Refutação bíblica. O livro de Jó, capítulo 1, versículo 4, fala claramente que os filhos do justo Ló, eles se reuniam no dia natalício deles. Se reuniam os 10 filhos de Jó para fazer um churrasco, para comemorar. Então, irmãos, se isto fosse proibido, é claro que Deus iria orientar Jó a não permitir tal comemoração. Número 2, Lucas capítulo 1, versículo 14, fala da alegria, da comemoração do dia do nascimento de João Batista. Está na sua Bíblia, só você ler. Interessante que você traga papel e caneta nas próximas. Outra coisa expressamente proibida às testemunhas de Jeová, resultando em total banição ou banimento ou desassociação, é a aceitação da transfusão de sangue, mesmo quando isto oferece risco de morte. Digamos que o seu filho bateu com a cabeça, sofreu um traumatismo
craniano, e você precisa urgente de uma transfusão de sangue. É proibido. Se você aceitar, você é banido da sociedade das testemunhas de Jeová. Uma testemunha de Jeová que aceita transfusão de sangue pode aguardar uma intimação para comparecer perante o comitê judicial para ser julgada às portas fechadas pela violação da lei de Deus. A punição, se a pessoa for considerada culpada, é a desassociação, por meio da qual o indivíduo é evitado pela própria família e amigos. E é impedido até mesmo que esse indivíduo seja cumprimentado ao encontrar com ele na rua. Nem cumprimentar não pode, tem que ignorar, independente do grau de parentesco, mesmo que seja pai, filhos, enfim, primos, enfim. A aceitação da transfusão de sangue é mais punido que o roubo e adultério, para você ter uma ideia. Uma testemunha de Jeová deve recusar em qualquer circunstância, mesmo que resulte na morte de alguém, como já falei. Base bíblica para isso, abra sua Bíblia, Levítico, capítulo 7, versículos 26 e 27. Eu vou estar usando aqui a tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia deles. Levítico, capítulo 7, é o terceiro livro da Bíblia, capítulo 7, versículo 26, que diz assim: não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminado do seu povo. Eles dizem que a transfusão de sangue não deixa de ser uma alimentação intravenosa. Parece que é isso. O texto de Levítico, irmãos, além de ser um texto cerimonial, texto que nós lemos, exclusivo aos israelitas, não tem nada a ver conosco na era da graça, igreja, não se refere em transfusão de sangue em humanos, mas o comer sangue de animais e aves, é o que o texto está dizendo. Não entendi? No churrasquinho, né, mal passado, será que eles comem? Aqui está falando de alimentação, não tem absolutamente nenhuma ligação, esse texto não está atrelado à aceitação de transfusão de sangue. Mas eles chegam e leem o texto de porta em porta, e aí causa uma confusão na mente da pessoa. Queridos, esse texto não se refere à transfusão de sangue em humanos, mas o comer sangue de animais e aves. Esta proibição só vigorou pela Sociedade Torre de Vigia no ano de 1944. Até o ano de 1944 era permitido transfusão de sangue. Do ano de 1944 para frente, deixaram de permitir. Em 1967, por exemplo, a sociedade havia proibido o transplante de órgãos, mas em 1980 se retrataram e passaram a liberar novamente. Entre os anos de 1931 e 1952, a organização proibia os membros da sociedade a aceitarem a vacinação. Daqui a pouco a gente vai abrir espaço aqui para perguntas e respostas. Segura aí. Por que recusam o sangue e ingerem gordura? É a minha pergunta. Abra sua Bíblia em Levítico, mesmo livro usado por eles, capítulo 3, versículo 17. Levítico, capítulo 3, versículo 17, mostra que o mesmo livro que proibia a ser ingerido o sangue, proibia que fosse ingerido gordura.
Olha só, estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Olha só, estatuto perpétuo, para quem? Para os judeus, até chegar Jesus. Gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Será que eles não comem manteiga? Não colocam azeite para cozinhar arroz? Não comem uma costela, né? Meia gordinha, um x-bacon. Colossenses, capítulo 2, versículo 16, está escrito: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ninguém vos julgue. Paulo diz que nós devemos comer tudo que se vende no mercado. Você pode comer tudo que se vende no mercado. Olha aqui para minha gravata. Depois vocês conversam. Jeová Deus. Esse é o grande trunfo na manga deles. Jeová Deus. A torre de vigia inseriu o nome Jeová em 237 versículos no Novo Testamento. Há 4 lugares na Bíblia, queridos, que eles chegam para a gente, nas Bíblias tradicionais, que eles chegam para a gente e mandam a gente abrir e perguntam: qual é o nome de Deus? Aí você responde: Senhor, Jesus. Aí eles lhe mostram na sua Bíblia 4 textos bíblicos, falando de Deus como Jeová. Êxodo capítulo 6, versículo 3, Salmo 83 e 18, Isaías capítulo 12, versículo 2, e Isaías capítulo 26, versículo 4. Geralmente elas trazem anotados esses textos no finalzinho da sua Bíblia, e aí decoram, pedem para a pessoa ler, e com isso elas impressionam de que conhecem a Bíblia mais do que ninguém. Aí elas perguntam: qual é o nome de Deus? Qual é o nome de Deus? Aí você lê lá nesses textos, nesses 4 textos, e lá está chamando Deus de Jeová. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 9. Os 4 textos são Êxodo 6 e 3, Salmos 83 e 18, Isaías 12 e 2 e Isaías 26 e 4. Eles dizem que nós não devemos orar em nome de Jesus. Toda oração que nós realizamos tem que ser a Jeová. A Jeová. Aí Jesus vem e diz assim: olha, tudo aquilo que pedirdes em oração em meu nome, recebereis. Olha só, Mateus capítulo 6, verso 9. Portanto vós orareis assim, disse Jesus: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Você nunca vai achar uma das muitas orações reveladas no Novo Testamento, uma das muitas orações de Jesus reveladas no Novo Testamento, se dirigindo a Deus como Jeová, sempre chamando Deus de Pai, sempre chamando Deus de Abba, sempre chamando a Deus de Papai. Romanos no capítulo 12, versículo 5, Paulo, escrevendo à igreja de Roma, nos mostra como nós devemos orar. Quem pode ler para mim? Não, deixa eu ler aqui. Romanos, capítulo 12, versículo 5. Vamos ver como é que Paulo nos ensinou a orar, ensinou a igreja do Novo Testamento a orar. Romanos 12, 5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo,
Eu acho que eu anotei a referência errada aqui. Vamos ler Gálatas capítulo 4, versículo 6. Deixa eu ler aqui. Gálatas capítulo de número 4, versículo 6. Diz assim: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. O que Paulo está nos ensinando aqui, irmão, é que se nós somos filhos de Deus, nós podemos orar a Ele, chamando Ele de Pai. Porque Pai é o grau máximo da intimidade relacional. É a paternidade e filiação. Jesus Cristo. Eles dizem que Jesus, Ele não faz parte da Trindade. Que Jesus, na verdade, Ele não é Deus, Ele é um Deus. Ou quando muito, Ele é o arcanjo Miguel. Vamos ler João capítulo 14, versículo 28. Nós aprendemos, irmãos, que Jesus, que é chamado lá em João capítulo 3, versículo 16, de unigênito do Pai, ou seja, o único filho que tem a mesma essência, a mesma autoridade, a mesma divindade. Nós aprendemos dessa forma. Nós aprendemos que o Pai e o Filho, como também o Espírito Santo, eles são um. Mas eles dizem que não. Aí eles chegam na sua casa e pedem para você abrir a sua Bíblia em João capítulo 14, versículo 28. E aí você lê lá: se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Aí eles perguntam para você: você acha que Deus tem o mesmo, você acha que o Pai tem o mesmo tamanho do Filho? Qual é maior dos dois? Porque o texto aqui está dizendo que o Pai é maior do que o Filho. Esse aqui, na verdade, é o versículo favorito das testemunhas de Jeová, ao argumentarem contra a divindade de Cristo. Elas começam citando o credo atanasiano, que diz assim, no credo: nesta trindade ninguém está antes ou depois do outro, ninguém é maior ou menor do que o outro, mas todas as três pessoas são coeternas e coiguais. Então, as testemunhas de Jeová lerão esse credo atanasiano, e elas lerão as palavras de Jesus que dizem que o Pai é maior do que Ele. E elas dizem: como que vocês dizem que eles são iguais? Como diz aquele credo. Vamos à refutação bíblica, irmãos. Filipenses capítulo de número 2, versículos 6 e 7, está escrito: o qual, subsistindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que a se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se em semelhante aos homens. Isso aqui é refutação. Quando Jesus disse que o Pai era maior do que Ele estava falando como homem, como Jesus. É claro que Ele, na forma de homem, é claro que Ele era menor do que o Pai. Ele esvaziou-se de toda a sua divindade. Na verdade, Jesus, Ele não se tornou, humanamente falando, na encarnação,
apenas menor do que o Pai. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 2, versículo 9, que esse Jesus também se tornou um pouco menor do que os anjos. Jesus tinha se tornado, em função de agir como Salvador dos homens, em função de morrer como homem, se tornado tanto menor do que o Pai, quanto menor do que os anjos. Ele estava como homem. Ele estava como homem. Eles dizem que Jesus foi o primeiro anjo que Deus criou. Eles afirmam que Jesus, na verdade, é o mais importante anjo criado por Deus. E eles até mesmo afirmam que Jesus era o arcanjo Miguel. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Quando Paulo fala a respeito do arrebatamento da igreja, e eles usam esse texto, eles batem na sua porta, abrem a Bíblia, e eles usam esse texto, e eles citam para você quando Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e voz de arcanjo, e com trombeta de Deus em suas mãos. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Eles pegam esse texto aqui que Paulo citou, falando a respeito do arrebatamento da igreja, e diz assim: olha, veja que o texto aqui está dizendo que Jesus, ele vai vir com voz de arcanjo. Só que esse mesmo texto também está dizendo que ele vai vir com trombeta de Deus. Então, se vir com voz de arcanjo faz dele um arcanjo, vir com a trombeta de Deus faz ele Deus. É só uma questão, irmãos, de nós prestarmos atenção no texto. É só uma questão de nós prestarmos atenção no texto. Mateus 28 e 18. Depois nós vamos comentar sobre esse texto, Roger. Mas nós sabemos, irmãos, que anjos bons não aceitam adoração. Você nunca vai ver um anjo bom, ou até mesmo um bom homem, aceitando adoração. Cornélio, quando se deparou com Pedro, lá em Atos, no capítulo 10, tentou adorar Pedro. Pedro não aceitou. O próprio João, que escreveu o Evangelho de João, as 3 epístolas de João e o livro de Apocalipse, quando ele se deparou com o transcendentalismo do anjo que estava revelando e mostrando as coisas a João, a Bíblia diz que João intentou adorá-lo, mas o anjo disse: não faças tal, porque eu sou teu conservo e servo do Senhor Jesus. E tanto Pedro quanto o anjo disseram: adore a Deus. Anjo não aceita adoração. Apocalipse capítulo 22, versículos 8 e 9 diz assim: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. Versículo 9. Disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou teu conservo, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. E no final ele diz: adora a Deus. Se Jesus fosse um anjo, querido, ele não aceitaria adoração. Mas como ele é Deus, ele recebe a adoração não apenas de nós, como ele também recebe a adoração dos próprios anjos. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adoram. Todos os anjos de Deus o adoram. Então Jesus é Deus. Diga comigo: Jesus é Deus. Por isso eu o adoro. Eles negam a divindade de Jesus. A teologia apresentada pelas testemunhas de Jeová,
apresentam Jesus como um Deus com D minúsculo. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz a sua Bíblia, e eu vou estar lendo o que diz a tradução do Novo Mundo. Na sua Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha o que diz a tradução do Novo Mundo, no mesmo texto. No princípio era a palavra, P maiúsculo, palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus, com D minúsculo. É assim que eles mostram na tradução do Novo Mundo. Jesus, segundo elas, é um Deus com D minúsculo. Assim como 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, apresenta Satanás como um Deus com D minúsculo, quando fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então veja que eles atrelam a pessoa de Jesus à pessoa de Satanás, quando falam dos dois como um Deus com D minúsculo. Refutação. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías escreveu: porque um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O interessante é que na mesma tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, que no capítulo 1, versículo 1 de João, apresenta Jesus com D minúsculo, eles esqueceram de tirar o D maiúsculo lá de Isaías capítulo 9, versículo 6, quando fala de Jesus como Deus Forte com D maiúsculo. Aí você pergunta ao Testemunho de Jeová: está falando da mesma pessoa? Aí elas dizem: talvez. Aí você diz: mas qual foi o menino que nasceu? Qual foi o filho que foi dado? Elas dizem: Jesus. Aí você pergunta: como é que aqui está com D maiúsculo e lá está com D minúsculo? E aí, irmãos, elas desconversam. Aí elas dizem: tá, mas tudo bem, Isaías está apresentando Jesus como um Deus poderoso, mas só Jeová é o Deus todo-poderoso. Aí você diz assim para elas: então abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo de número 1, versículo 7. Elas vão abrir Apocalipse capítulo 1, versículo 7. As testemunhas de Jeová ensinam que o Deus poderoso não é a mesma pessoa apresentada como Deus todo-poderoso. Só que na Bíblia delas, em Isaías capítulo 10, versículos 20 e 21, é apresentado Deus Jeová como Deus poderoso, assim como no capítulo 9, versículo 6. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, eu vou estar lendo na tradução do Novo Mundo, acompanhe na sua Bíblia aí, veja só. Na verdade lá não se chama Apocalipse, chama-se Revelação, que é o nome grego da palavra Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, e aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra baterão em si mesmas, de pesar por causa dele. Sim, amém. Aqui está falando de alguém que vem com as nuvens, que foi aquilo que Paulo falou lá em 1 Tessalonicenses 4. Agora veja só, está falando de alguém que vem com as nuvens. Amém, irmãos? Vamos ao versículo 8, Bíblia delas, tradução do Novo Mundo. Eu sou o alfa e o ômega, ou seja, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Eu sou o alfa e o ômega, diz Jeová
Deus, aquele que é e que era e que vem. O versículo 7 fala de alguém que vem com as nuvens e todo olho verá, que fala de Jesus. É o que Zacarias fala. É o que Zacarias fala, que olharão para ele, o qual o transpassaram. Que está falando de Jesus que vem, mas no versículo 8 chama esse que vem de Jeová Deus. Aquele que é e que era e que vem, o Todo-Poderoso. Você mostra esse texto para elas, irmãos. Não tem mais balela. Não tem mais heresia. A divindade de Jesus é expressamente revelada na palavra de Deus. Romanos capítulo 9, versículo 5, está escrito: Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Aqui está falando que Jesus é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Tito, capítulo 2, versículo 13. Se não puder me acompanhar, só anote. Tito, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Dá para você dar um glória a Deus aí, meu irmão? Aleluia! Para encerrar com chave de ouro, como diz o João Donguinho, capítulo 20, versículos 27 a 28, de João. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, cabeção, disse Jesus, na minha tradução, mas seja crente. Aí Tomé olhou para ele e disse: Senhor meu e Deus meu. Quando você mostra esse texto aqui para as testemunhas de Jeová, sabe o que elas dizem? Ali foi uma interjeição. Tomé disse: meu Senhor, meu Deus. Mas não estava se referindo a Jesus. Está igual o irmão pregando lá em Criciúma, pregando a respeito do dilúvio, antes do dilúvio, que estava toda a terra cheirando mal. Deus olhou para baixo e disse: meu Deus. Então eles falam, irmãos, que isso é uma interjeição, tipo: meu Deus, é você mesmo, mestre. Irmãos, vamos falar um pouquinho do Espírito Santo. Já vou estar encerrando, vou estar continuando na segunda-feira que vem. O Espírito Santo para eles é uma força ativa, impessoal. É uma força que emana de Deus, mas não é Deus. Tipo assim, uma unção, tipo um poder, algo, um vento forte, algo por meio do qual Deus opera. Mateus capítulo 3, versículo 11, é o que elas citam. Elas pedem para você, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 11, onde você vai ler que João Batista disse que após ele viria alguém que era maior do que ele, que era mais poderoso do que ele, e que ele não era digno de abaixado, desatar as correias das suas sandálias. Aí João diz ali que ele batizaria, que ele estava batizando com água, mas aquele que viria após ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, para elas, o Espírito Santo não é uma pessoa, logo, não é Deus, muito menos parte da Trindade, mas apenas uma força ativa impessoal. Nesse texto aqui de João capítulo 3, versículo 11, segundo o livro da Sociedade Torre de Vigia,
de 1982, o livro com o título Poderá Viver para Sempre no Paraíso da Terra, João Batista disse que Jesus iria batizar no Espírito Santo, assim como João havia batizado com água. Ou seja, assim, segundo elas, da mesma forma que água não é pessoa, o Espírito Santo também não é pessoa. É isso que elas falam. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, versículo 3. Olha só. Pelo fato de Jesus batizar com o Espírito Santo e com fogo, como João havia batizado com água, então, como fogo e água não é pessoa, o Espírito Santo também não é pessoa, vamos ver Romanos capítulo 6, versículo 3, que diz assim: ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Querido, esse argumento deles é fraco, porque Paulo aqui está dizendo que aqueles que foram batizados em Cristo Jesus também serão batizados na sua morte. Ou seja, então nós poderemos argumentar assim como eles, da mesma forma que morte não é pessoa, Jesus também não é pessoa então. Jesus também não é pessoa. E este argumento então poderia ser usado. Para encerrar, Gálatas, capítulo 3, versículo de número 27, diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Aqui, então, o raciocínio poderia ser: já que as pessoas podem ser batizadas em Cristo e revestidas de Cristo, logo, Cristo não é uma pessoa. Estas comparações contestam a personalidade de Cristo, irmãos? É claro que não. Assim como Cristo é pessoa, o Espírito Santo é pessoa. Então o argumento do batismo também não contesta a personalidade do Espírito Santo. Vamos à refutação bíblica quanto à personalidade do Espírito Santo. Aí a própria tradução do Novo Mundo prova a personalidade do Espírito Santo. Prova que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é divino, ele é Deus. E a própria tradução do Novo Mundo, e os textos que eu vou estar citando agora, estão inseridos na tradução do Novo Mundo, exatamente como eu vou estar lendo. Então a própria tradução do Novo Mundo revela a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Ou seja, a tradução do Novo Mundo mostra o Espírito Santo falando. Atos capítulo 13, versículo 2, a Bíblia diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Ali o texto está mostrando o Espírito Santo falando, através, é claro, de profetas, naquela época, que Paulo e Barnabé deveriam então ser separados e enviados para as viagens missionárias. Quem está entendendo, diga amém. Aqui mostra o Espírito Santo falando, uma força impessoal, imperativa, não fala. Mostra também o Espírito Santo testemunhando, João capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei por parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, ou seja, que procede do Pai, esse dará testemunho de mim. João aqui estava dizendo, ou estava escrevendo que Jesus havia falado, que o Espírito Santo, quando fosse enviado por Deus para nós, daria testemunho de Jesus. Olha aqui para minha gravata. É o Espírito Santo que nos convence do quanto Jesus é bom, do quanto a obra do Calvário, irmãos, foi necessária para a remissão dos nossos pecados. É o Espírito Santo, ele dá testemunho, e isso só é possível através da fala. O Espírito Santo fica magoado, tradução do Novo Mundo,
Isaías capítulo 63, versículo 10. Assim como uma pessoa fica magoada quando ofendida, quando ignorada, quando resistida, o Espírito Santo também fica magoado. Isaías 63, 10 está escrito: mas eles foram rebeldes e contristaram, ou seja, deixaram tristes o Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. O próprio Espírito Santo, como pessoa, tornou-se inimigo, e pelejou, e batalhou contra os rebeldes, lá do povo de Deus. A respeito da divindade do Espírito Santo, Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, na ocasião em que Ananias e Safira venderam uma propriedade, e chegaram para Pedro e disseram que foi por um valor menor, e disseram: olha, nós vendemos a nossa propriedade por esse valor, e estamos aqui depositando aos teus pés a quantia. Eles haviam se empolgado com outro discípulo que havia feito isso, quiseram causar uma boa impressão diante da comunidade eclesiástica, e não entendiam eles que não havia nenhum mandamento bíblico para que eles fizessem isto. Eles não precisavam ter feito isso, eles não precisavam ter vendido a sua propriedade e depositado o dinheiro nos pés dos apóstolos. E olha só, quando chega no versículo de número 3, veja o que Pedro disse a Ananias. Diz aqui que ele mentiu a Pedro, ao Espírito Santo. Pedro disse: você não mentiu para mim, Ananias, você mentiu ao Espírito Santo. Isso no versículo 3. Quando chega no versículo 4, Pedro diz: você mentiu a Deus. Então veja o paralelo, a ligação entre o Espírito Santo e Deus. Espírito Santo e Deus. João capítulo de número 8, versículo 26. Acho que não ficou bem explicada a questão da Ananias aqui. Deixa eu ler como diz a Bíblia. Versículo 3 do capítulo 5 de Atos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Versículo 4: não mentisses a homens, mas a Deus. Convide um testemunho de Jeová para ler esse texto e peça para ela explicar para você. Peça para ele explicar para você essa passagem. Então pergunte a ela, a essa testemunha de Jeová, para quem Ananias mentiu? Ela vai dizer: para o Espírito Santo. Aí você vai dizer: mas no versículo 4 está dizendo que ele mentiu para Deus. E aí, meu irmão, não tem para ninguém. Isto revela que o Espírito Santo não só é uma pessoa, mas ele é Deus. Ele é Deus. Quem concorda, diga amém. Para encerrar aqui, querido, 1 Coríntios 6:19, Paulo disse, escrevendo para a igreja de Corinto, e o povo de Corinto precisava muito bem entender essa linguagem de templo, de divindade, porque era um povo que, embora efusivo, cheio do Espírito Santo e cheio dos dons espirituais, Paulo escreveu no capítulo 1, versículo 7, que esta igreja possuía todos os dons liberados por Deus, mas essa igreja também sofria com conflito teológico, e Paulo então precisou dar a eles um esclarecimento a respeito de templo e a respeito do Espírito Santo. Então Paulo escreveu no capítulo 6 e versículo 19, que os crentes de Corinto, nós como pessoas, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Diz que o Espírito Santo, ele habita em nós, e que nós somos templo do Espírito Santo. Querido, o templo sempre está atrelado à divindade, sempre está acoplado, associado a culto. Templo sempre está associado ao culto, a uma divindade. Então, se nós somos templo do Espírito Santo,
o Espírito Santo é Deus na nossa vida. Amém? Fique em pé em nome de Jesus.